O primeiro livro que eu tenho para te recomendar é esse aqui, 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Esse cara é um psicólogo, um dos psicólogos mais renomados do mundo, e o que ele faz nesse livro? Ele dá para você situações inusitadas que ele foi passando ao longo da carreira dele, e sempre debatendo essas situações de um ponto de vista totalmente diferente. Ele começa um texto e você acha que ele vai falar uma coisa e ele fala uma coisa totalmente diferente. Tem uma maneira de escrever muito massa que faz você ter vários insights. E esse livro tem uma coisa que eu ainda não tenho nome para isso, mas o que acontece é que você produz conteúdo na sua mente ao ler esse livro. Ele te dá um conteúdo, um texto, um capítulo, e você cria o seu próprio conteúdo. Você começa a ter muitos insights lendo esse livro. Você tem aquela sensação mais ou menos assim, nossa, como que eu não tinha pensado nisso antes? Talvez você tenha essa sensação vendo os meus vídeos. Recomendo muito esse livro aqui. O segundo livro que eu te recomendo, seguindo mais ou menos a mesma linha, é o livro Sapiens, uma breve história sobre a humanidade. E o que acontece nesse livro é mais ou menos a mesma coisa do livro do Peterson. Se você acha que você tem algum conhecimento, isso aqui vai te fazer se sentir bom. Porque ele vai te dar uma amplitude tão grande na maneira com que você vê o mundo, as pessoas, como o mundo evolui, como o mundo muda, e todos os conceitos que são aplicados no desenvolvimento pessoal, como desapego, transformação, fluxo natural. Claro que não são falados aqui, isso aqui é um livro de história, mas faz você ver que as coisas são totalmente diferentes de como você pensa. E todos os pilares da Alpha Life começam a fazer muito mais sentido. É uma leitura grande, esse livro é para quem gosta realmente de ler. Tem 448 páginas, então se você gosta de ler, o livro é esse aqui. Os que eu mais recomendo aqui, de todos esses, esse aqui é o principal. Sapiens, uma breve história sobre a humanidade. Terceiro livro, classicão aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro básico, isso aqui é básico, mas é útil. Cara, se você está numa situação de merda, uma situação ruim, sabe? Uma situação em que você chegou no fundo do poço e quer uma transformação rápida e eficaz, qual é a primeira coisa que você tem que mudar? É a sua rotina. A sua rotina é a primeira coisa a ser mudada. Mas não adianta você simplesmente fazer uma rotina que tenha os pilares principais aí, tipo acordar cedo, enfim, coisas desse gênero para ter produtividade. Você tem que entender a essência da coisa, e a essência está nesse livro, onde ele mostra para você hábitos, inclusive adaptáveis, que vai fazer você ter a sua primeira amplitude do desenvolvimento pessoal. Então, se você está ruim, quer produtividade, quer subir de nível, o primeiro livro que você tem que ler é esse aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Quarto livro para te recomendar, clássico também, best-seller, esse livro aqui deve ter vendido muito, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu fiz uma resenha desse livro no Alpha Life Training e faz um tempinho até que eu li ele, e cara, esse cara, o Mark Manson, ele fala de uma maneira engraçada e inteligente, onde ele é mais ou menos o que o Peterson faz. Ele explica para você várias coisas que você nunca tinha pensado sobre isso. É como se ele estivesse conversando com você, e essa conversa ela te dá vários insights sobre você, sobre a sua própria vida, sobre a aprovação, sobre tacar o foda-se para as coisas, por que a gente vive preso. E a sutil arte de ligar o foda-se liberta da opinião dos outros, mas não é nada burro. É burro quando você tenta ser o completo oposto do cara que liga para a opinião dos outros e fica se autoafirmando, falando o tempo inteiro que você não liga para a opinião dos outros. Quando não é sutil, é burro. Foda-se é um negócio impactante. Por isso que tem que ser sutil. Esse livro vai te ensinar a fazer isso. Recomendo muito, e é um livro barato. E as 3 últimas recomendações aqui são mais pesadas, são leituras mais densas, mas que realmente são transformadoras. Então se prepara. Eu acho que já recomendei esses livros aqui. Para mim são os livros mais transformadores que eu já li em toda a minha vida. Inclusive eu até devo ter já recomendado, mas há muito tempo atrás, e devo até ter feito uma resenha. Eu já fiz uma resenha deste livro aqui, Napoleon Hill, Mais Esperto do que o Diabo. Cara, baita livro. E esse livro aqui, para resumir a essência dele, ele diz que existe um campo virtual, tá? Tudo que é virtual é algo que não é real. E o medo, o constrangimento, as hesitações, as inseguranças, tudo está em um campo que é virtual na nossa mente, é criado pela mente, mas que não é real. E claro, falando assim, de maneira rápida, não faz nenhum sentido, mas lendo o livro você vai entender. E o diabo aqui no caso, são essas coisas que atentam a nossa mente. E você entendendo isso, você não se rende mais pelos problemas que você passa, do tipo medo, insegurança, timidez. Ele faz você entender essas coisas de um jeito diferente, e entendendo você consegue destruí-las. Então tudo é desenvolvimento pessoal. E o penúltimo livro para te recomendar aqui é o Kybalion. Cara, As 7 Leis do Hermetismo. Hermetismo, a sabedoria do Antigo Egito. Como você deve ter visto, eu estou produzindo um curso dentro do Alpha Life Premium sobre o Kybalion, mas eu dei uma parada na produção desse curso e em breve eu retomo. Cara, o Hermetismo, ele é a sabedoria que deu origem ao desenvolvimento pessoal, na minha opinião. Tudo se originou daí. Posso arriscar em dizer que a psicologia deu origem nisso, todo o esoterismo deu origem nisso, muitas coisas deram origem nisso. Não que eu tô querendo dizer que isso aqui é especial, mais especial que os outros conhecimentos, mas é que isso aqui é o mais antigo. É mais antigo que a Bíblia, é mais antigo do que tudo que você imagina em relação ao conhecimento. Então, leia esse livro, recomendo muito esse livro, mas leia com a mente muito aberta, e quando você lê, você vai entender que muitas das coisas que são faladas por aí têm origem aqui, muitas leis da vida têm origem aqui, e entendendo essas leis, você domina a Matrix. Último livro, o livro que mais mudou a minha vida, depois que eu comecei a me libertar do meu próprio ego, comecei a estudar o ego, aí eu fui atrás deste livro. Cara, todo mundo seria obrigado a ler esse livro, Osho, o livro do ego. O Osho tem umas ideias malucas e é por isso que eu gosto dele, é por isso que eu me identifico com ele, por ele ser maluco. É isso que me faz gostar dele.
E o livro do Ego, na minha opinião, é a melhor obra dele. Na verdade, o Osho nunca escreveu nenhum livro. O Osho, ele tinha seus ashrams, ia falando, e as pessoas depois, acho que depois que ele morreu, criaram essa instituição Osho e começaram a transformar suas palestras que eram gravadas, transformar em livros. E você vai ver que nos livros do Osho várias coisas se repetem, mas esse aqui é a melhor combinação de textos das coisas que o Osho fala está neste livro, que vai fazer você entender de fato o ego. Mas, cara, leia com cuidado esse livro, porque quando você lê isso aqui, a metade das coisas que você acredita vai parecer mentira. É como se você arrancasse com a mão a venda dos seus olhos. E vai te fazer enxergar a Matrix, vai te fazer enxergar o mundo de outra maneira. E no começo vai perder o sentido. Muitas das coisas que você faz vai perder o sentido. Vai ter um niilismo aí na sua mente. E depois então você está apto para viver a sua vida intensamente. Eu posso resumir esse livro em uma palavra: libertação. Esse livro me proporcionou o meu primeiro nível de libertação. Claro que não foi só o livro. Foi entender, foi viver o que estava ali. E combinou muito comigo porque fechou muito bem com o que eu estava vivendo no momento. Então, recomendo muito também esse livro aqui, o livro do Ego. Então, fica aí a dica, os melhores livros para você ler esse ano, os mais transformadores. E, cara, é muito útil dica de livro. Eu vejo muito vídeos de dicas de livros porque, cara, você sabe quanto tempo você demora para ler um livro desses? Não que você tem que ler com pressa ou que você tem que fazer as coisas com pressa, mas esse livro aqui, dos melhores livros que eu já li, ele tem 315 páginas. Sabe quanto tempo se demora se você lê em uma velocidade normal, com o tempo corrido que a gente tem hoje em dia, com muitas tarefas? Eu digo para uma pessoa normal que não gosta tanto de leitura, vai demorar um mês para ler esse livro aqui. A vida é curta, a vida passa muito depressa, então você tem que selecionar muito bem os livros que você compra. Selecionar muito bem onde você coloca o seu tempo. Então não leia besteira, não veja vídeos no YouTube que sejam besteira. Selecione muito bem os conteúdos que você consome, nunca jogue tempo no lixo. Então agora estou te dando a dica para você ter o que você estudar, os livros que você deveria ler. É a minha recomendação, você confia em mim?